nós iniciaremos a palavra agora. Senhor Deus, usa a minha vida, Pai. Senhor Deus, abra, Senhor Deus, o nosso entendimento para aquilo que o Senhor quer falar nessa noite. Ó Espírito Santo, toma o teu lugar de honra nesse momento e ministra aos nossos corações. Faz fluir a tua vontade neste lugar. Faz fluir a tua vontade aquilo que o Senhor quer, Espírito Santo de Deus, sobre as nossas vidas, sobre a palavra, do que vai ser ministrado. Espírito Santo, nós nos colocamos na sua dependência para todas as coisas e vamos viver na sua dependência. Aleluia. Pode se sentar, querido, em nome de Jesus. Aleluia. O Espírito Santo, hoje vamos falar sobre o Espírito Santo e o mover profético dele. E o mover do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós sabemos que o Espírito Santo é a fonte da revelação profética que comunica os segredos de Deus, os segredos do céu à igreja na terra. É o Espírito Santo que revela os segredos de Deus. É o Espírito Santo que sabe as coisas, os pensamentos de Deus mais profundos. E é Ele que traz a revelação à igreja de Jesus Cristo, usando os profetas, usando a sua palavra. Em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 4 ao 11, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Senhor que efetua tudo e em todos. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. E a outro, dons de cura, pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas as coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. João 16:13, vamos continuar lendo esse texto. Depois mais um, Amós. Mas, quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que estará por vir. Amós 3:7. Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Se nós olharmos por isso tudo que nós lemos, nós sabemos que o Espírito Santo foi enviado por Jesus Cristo. Em João 14, 15, 16, Jesus começa a trazer as informações referentes, quando ele subir, o que ele vai enviar à pessoa, o tipo de pessoa, ele vai informando aos discípulos o que vai acontecer após ele subir. E ali ele fala que ele vai mandar alguém semelhante, igual a ele, do mesmo tipo. E ele enviou o Espírito Santo a nós. Enviou o Espírito Santo à igreja nesse tempo. E nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós. Sim ou não? Sim. Então o Espírito Santo no Antigo Testamento nós sabemos que ele vinha sobre alguns tipos de pessoas. E no Novo Testamento ele habita dentro de nós. Aí você já começa a ver a diferença. O Espírito Santo não está mais sobre um certo nível de pessoas, mas sim a todos aqueles que declararem, aceitarem a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida.
Sim ou não? Quando nós aceitamos, acontece algo que o nosso espírito que estava morto, ele ressuscita juntamente com Jesus Cristo ao terceiro dia. Amém? Quando ele ressuscita, o Espírito Santo o Espírito Santo começa a habitar dentro de mim, e o meu espírito que estava morto, ele ressuscita ao terceiro dia juntamente com Jesus Cristo. Então, o meu espírito que estava morto pelo pecado ressuscitou, e agora eu tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim. O mesmo Espírito, aquele mesmo que Jesus falou em João, que era o mesmo tipo dele, que ele era o Consolador, que ele é mencionado na Bíblia como Dunamis, o poder de Deus nesta terra. Aonde que eu quero chegar? Que você entenda que você tem dentro de você um Deus, tem uma pessoa do mesmo tipo que Jesus Cristo, que andou nesta terra. Não é ele que é limitado para fazer as coisas, mas nós que o limitamos dentro de nós pelas nossas incredulidades, pelas nossas dúvidas, por achar que ele é limitado, por achar que ele não pode fazer aquilo que Jesus fez, mas é que ele precisa de alguém nessa terra para declarar ao enfermo que ele está curado, para declarar ao morto que ressuscite ao terceiro dia, que ele possa declarar, falar as palavras de sabedoria e revelar como Jesus falou com aquela mulher no poço. Jesus falou todas as coisas de quantos maridos ela era casada, e que esse último ela não era nem casada. Ele revelou as coisas sobre a vida dela. Mas nós temos que entender que hoje existe no mundo evangélico uma situação onde que vou revelar o CPF, vou revelar isso, revelar aquilo, mas se não tiver o Espírito Santo de Deus dentro disso, é somente coisas humanas, somente coisas humanas. Você revelar o CPF de alguém vai trazer alguma mudança de comportamento nela? Não vai trazer. Jesus ali com aquela mulher, o que ele trouxe? Ele trouxe embasamento, ele trouxe informações, ele trouxe coisas que através dela, quando ela voltou para a cidade, toda a população veio daquela cidade a encontrar com Jesus, e houve salvação naquele lugar por causa daquela mulher. Um CPF revelado num culto não vai trazer diferença nenhuma na vida de alguém e nem falar o poder de Deus nessa terra, mas sim nós abrirmos a boca cheio do Espírito Santo, sem medo, com poder e com ousadia, e revelar realmente a situação que a pessoa esteja vivendo, e aí trazer à tona aquilo que ela possa estar passando, e por causa disso, de uma oração, de uma palavra, a vida dela ser transformada. O Evangelho ele é algo que ele transforma a vida. Uma profecia de CPF, ele não transforma a vida, ele coloca aquele que está falando como alguém superior, mas ele não é superior a nada, ele é superior nem a você, porque o mesmo Espírito, se isso ele realmente aceitou a Jesus Cristo como único seu Salvador, o mesmo Espírito que habita nele, habita em você, é o mesmo Espírito. E nós temos que entender que o Espírito Santo ele veio para quê? Para nos auxiliar, para nos ajudar, para revelar as coisas de Deus sobre as nossas vidas, sobre aquilo que Ele vai querer te usar. Não simplesmente usar um dom para bem próprio, como muitos estão usando. E por isso que eu falo que o Espírito Santo é o mover profético. Não adianta eu querer me movimentar no profético, não adianta eu querer me movimentar no profético de Deus sem a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Porque eu vou estar revelando, eu vou estar falando coisas que não é. E aí eu me pergunto, será que realmente ele está revelando as coisas de Deus, usar coisas de homem? Ou Satanás está usando ele para revelar o CPF da pessoa? Já pensou nisso? Ah, mas vai me revelar? Pare de ir de uma igreja, de igreja para igreja, procurando que alguém vai revelar algo para você. Feche a porta do teu quarto. Ore em secreto, que o Pai que vem em secreto te recompensará plenamente. Não são homens que vão te recompensar plenamente. Você quer saber das coisas vindouras, daquilo que Deus quer para o teu chamado, para o teu ministério?
Tenha intimidade com o Espírito Santo. Porque quando nós temos intimidade com o Espírito Santo, quando nós buscamos o Espírito Santo, nós assim vamos começar a entender o que Ele quer para a nossa vida, que Ele vai querer que nós atuamos no ministério, no nosso chamado, e Ele vai começar a revelar as coisas conforme você vai tendo mais intimidade com o Espírito Santo. Não procure o mover profético, sendo que Deus não te deu essa unção. Procure intimidade com o Espírito Santo. Em Joel, capítulo 2, do verso 28 ao 29. E depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Isso foi a profecia do profeta Joel, em Atos capítulo 2, do verso 17 ao 18. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão. Aqui é o derramar do Espírito se cumprindo em Atos 2. Que já aconteceu o Pentecoste aqui, é Pedro falando, Pedro testemunhando daquilo que tinha que acontecer, que foi profetizado profetizado por Joel, e se concretizou ali no derramar do Pentecostes. Aleluia. E essa unção, e esse mover já está sobre vocês. Mas nós temos que entender que para que eu possa abrir a boca e profetizar, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo, eu tenho que ter uma comunhão com o Espírito Santo, eu tenho que ter uma vivência, porque se eu abrir a boca por falar de mim mesmo, estou falando de algo que não vem da parte de Deus. E quando não vem da parte de Deus, vem da parte de homens, e quando vem da parte de homens, não vai se cumprir aquilo que o ministro possa estar falando. Nós temos que entender da onde vem. Da onde vem. Atos 13, 12. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Aqui nós podemos ver o Espírito Santo na vida dos apóstolos falando: olha, eles estavam, antes de você começar a ler o texto, você vai ver que eles estavam orando, jejuando, eles já tinham separado um povo para cuidar, e eles ficarem, mas buscando a palavra e estar em oração. E nessas orações, o que aconteceu? O Espírito Santo falou para eles: ei, me separa Barnabé e Paulo, porque eu tenho uma obra, eu tenho um chamado para a vida deles, eles precisam sair e fazer acontecer, fazer o ministério que eu tenho chamado eles, para que eles possam ir. Enviem eles para a obra que eu tenho chamado. Aleluia. Separem ele. Você vê a dependência, você vê os apóstolos, eles estavam fazendo o quê? Orando, estudando, meditando na palavra e orando. E eles foram usados para separar Barnabé e Saulo. Aqui é Paulo, que nós podemos ver aquele que mais evangelizou. 70% do novo evangelho foi escrito por quem? Por ele. Por Paulo, Saulo. Porque Deus tinha pressa de algo e manda ele. E o Espírito Santo novamente, guiando os apóstolos para fazer o que Deus queria que fosse feito. E aí que nós temos que entender, para que nós possamos andar em espírito do mover profético, aqueles que foram chamados e têm um chamado de profeta, dentre dos 5 dons ministeriais.
precisa estar cheio do Espírito Santo, precisa estar com intimidade com o Espírito Santo, para que ele revele os segredos mais íntimos de Deus ao servo. E o Espírito Santo ainda continua falando à igreja, profeticamente ele continua falando. Toda profecia verdadeira, ela tem origem no coração do Espírito Santo. Por isso que nós temos que tomar cuidado de irmos atrás de profecias, de irmos atrás de profetas para revelar o que ele tem para a minha vida. Isso tem virado tão comum e tão banal na igreja aqui no Brasil. Eu vou lá, aquele profeta vai revelar. Daí existe outro problema, que o profeta acha que ele sempre tem que estar revelando todo dia, todo culto, todo momento. Daí começa a vir as coisas humanas e não a profecia verdadeira que tem origem do Espírito Santo de Deus. Daí você fica, mas isso não aconteceu na minha vida. Você foi lá e ouviu aquilo que você queria, ou era realmente o que Deus tinha para você? Ou foi o teu ego falar, isso é para mim? E o Espírito Santo fala, não é para você não. É o vizinho do lado. Mas você achou que era para você. Sabe por quê? Porque da mesma forma que o profeta precisa ter intimidade com o Espírito Santo de Deus, você também precisa ter intimidade. Amém? Porque muitas vezes ele só vai usar o profeta para confirmar aquilo que ele já falou ao teu coração. Ele só vai trazer a confirmação de todas as informações. Mas nós buscamos profetas para nos guiar, achando que ainda estamos no Antigo Testamento. Profetas para falar, não, pegue a direita, pegue a esquerda. Mas o profeta ele veio para admoestar e para confirmar as coisas que Deus tem colocado no teu coração. Nada mais. Agora ele vai revelar igual ao Antigo Testamento? Não mais. O profeta revela os segredos de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, do verso 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. O profeta inspirado realmente pelo Espírito Santo não falam por si mesmos. Eles comunicam segredos revelados. Por isso que ele vem confirmar aquilo que Deus já falou ao teu coração. Segredos revelados a vocês. Aquilo que o Espírito Santo já revelou quando você estava orando, quando você estava buscando Deus, quando você estava lendo a palavra. E o Espírito Santo começou a te ministrar e você entendeu mais. E você ficou com dúvida, daí você vai no culto e o profeta e o ministro começa a falar e começa a confirmar todas as coisas. Porque Deus revelou um segredo ao teu coração, mas você ainda estava, será que é ou não é? Será que é ou não é? Será que eu faço ou não faço? E o Senhor naquele momento do culto ele usa o profeta para revelar as coisas. E daí vai confirmar aquilo que você estava orando, aquilo que você estava buscando de Deus, aquilo que você estava entre você e o Espírito Santo, e confirma, né? Você olha assim, é realmente isso que Deus quer sobre a minha vida? A profecia é a manifestação da intimidade com Deus. Salmo 25:14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança.
O profético ele é ativado pelo Espírito e libera a transformação. 1 Coríntios capítulo 14, verso 13. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. A linguagem do Espírito é profética. Cura, alerta, restaura, liberta. O Espírito Santo não fala para entreter. O teu CPF é tal, dígito 707. O seu carro é um carro bege. O seu carro é um tal. Ele não fala por entretenimento. Ele não fala para ter plateia. Ele fala para transformar vidas. Toda palavra profética, autêntica, libera um mover espiritual no ambiente. Toda palavra profética ela precisa liberar um mover espiritual no ambiente. O ambiente não pode ficar mais o mesmo, ele precisa ser transformado. Ele precisa ser mudado, ele precisa ser alterado. Jesus, o profeta nos enviou o Espírito Santo. Apocalipse 19:10. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Toda profecia verdadeira aponta para Cristo e o seu reino. Sempre vai apontar para algo, sempre. O Espírito Santo glorifica Jesus e por isso toda revelação profética saudável manifesta o caráter e a vontade do próprio Filho. E como é que nós temos andado buscando profecias? Como é que você tem andado buscando o Espírito Santo? O que você tem meditado? E como você tem meditado a palavra de Deus? Porque nós somos dependentes de Deus. Dependemos da sua palavra. O Espírito quer levantar uma igreja profética, saudável, vigilante e atuante. Deus quer uma igreja saudável que atue nos 5 dons ministeriais. Uma igreja que tenha o apóstolo, que tenha o profeta, que tenha o evangelista, que tenha o pastor, que tenha o mestre. E nesses 5 dons ministeriais, nós temos a formação de uma igreja completa. Uma igreja onde que sempre vai ter alguém para ensinar e revelar a palavra, que é o mestre. Sempre vamos ter o direcionamento, a exortação, a consolação do Espírito, do profeta dentro da igreja. O pastor para cuidar e administrar a igreja. O evangelista, que vai pregar a palavra, que vai apontar para Cristo em todas as suas mensagens, que vai ser usado nos dons espirituais de curas e pessoas serão curadas. E o apóstolo que vai à frente abrindo os caminhos. Isto é uma igreja saudável. Isto é uma igreja, é a igreja que Jesus quer para esses últimos tempos. É uma igreja atuante nos 5 dons. Porque o Espírito quer que não somente um tipo de pessoas, mas que os jovens, velhos, homens e mulheres sejam cheios, que abram a boca e deixem o Espírito Santo agir. Aleluia. Porque quando nós resolvemos deixar o Espírito Santo agir em nossas vidas, nós acabamos de tornarmos pessoas para ajudar, influenciar alguém a viver uma transformação de vida.
Porque nós teremos contato com pessoas e nós precisamos mostrar a diferença da sua palavra, daquilo que nós recebemos, daquilo que nós entendemos, daquilo que o Espírito Santo tem revelado. Mas muitas vezes escolhemos ficar quietos e esquecemos daquilo que o Espírito Santo quer, mesmo Ele falando aos nossos corações. Abra a boca. Fale. Fale, busque a presença de Deus. Busque a presença do Espírito Santo. Porque Ele já está aí dentro de você. Não é algo que você precisa fazer. É um fato consumado que Ele já habita dentro de você. Ele não está mais sobre você. Ele está dentro de você. Aleluia. Glória a Deus. E dentro de nós tem que sair com rios de água viva. Precisa sair rios de água viva. E esse rio de água viva precisa fluir da nossa vida. Porque o Espírito Santo está dentro de você. E você precisa entender que o mover profético e o Espírito Santo andam juntos. A intimidade precisa estar junto. O entendimento para você não vai falar de segredos. Vamos trazer para a nossa vida. Você não vai falar dos seus segredos, daquilo que de coisas que foram reveladas para você, para um desconhecido. A pessoa que você viu pela primeira vez. Ou para pessoas que você só encontra em eventos. Você não vai falar. Sabe por que o Espírito Santo não tem falado com muitos? Porque estamos vivendo e conhecer o Espírito Santo somente de eventos, somente de cultos, somente hoje eu vou para a igreja, daí você, oi Espírito Santo, tudo bem Espírito Santo? Você não vai falar da tua vida para ninguém que você só conhece de eventos sociais, de uma empresa, que você encontra uma pessoa e você, na festa final de ano, você vai falar toda a tua vida, revelar os segredos, revelar o coração do seu pai, os pensamentos mais profundos do seu pai. Você não vai revelar. Porque não tem intimidade. Como é que eu vou revelar os segredos do meu pai? Se quem quer não tem intimidade comigo, como é que eles vão entender que sou eu que estou falando? E a intimidade com o Espírito Santo, ela se constrói dia após dia. Meditar na palavra, orar, adorar, oração em línguas. Aí você vai começar a construir uma intimidade. Aí você vai encontrar, ter uma intimidade com o Espírito Santo. E aí você vai começar a andar e você vai começar a notar que Ele vai falar um pouco mais com você. Você vai notar que Ele vai começar a ministrar mais o seu coração. Se você pensa, às vezes, eu queria tanto que o Espírito Santo me falasse comigo. Mas o que você tem feito quando você está sozinho? O que você tem feito quando você pode fechar a porta do seu quarto e orar e adorar a Ele? Você tem feito isso? Você tem buscado incansavelmente
Porque todos nós trabalhamos, temos as nossas vidas, estamos cansados do dia a dia, mas e o buscar a Deus? E o buscar a Deus, o que nós temos feito? Como temos agido em buscar a presença de Deus em nossas vidas? Ficamos muitas vezes somente com o controle mudando de TV, ou somente no celular mudando os feeds. Do dedo, joga para cima, joga para baixo, joga para cima, joga para baixo, joga para cima, joga para baixo. O que nós temos feito com o nosso tempo? E queremos ser cheios do Espírito Santo. E queremos entender o que o Espírito Santo quer sobre as nossas vidas. Mas nós separamos 10, 15, 20 minutos com o Espírito Santo. Nós queremos revelar a palavra. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Nós queremos profetizar. Nós queremos colocar a mão sobre o enfermo ser curado. Nós queremos que às vezes, queremos pregar a palavra, queremos que nosso pastor nos dê acesso para pregar a palavra. E o que você tem feito? Por exemplo, Saulo e Barnabé, eles não chegaram até os apóstolos e falaram: vamos sair daqui porque vamos fazer algo. O Espírito Santo falou aos apóstolos: separem Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho para eles. Aleluia. Não foi eles, mas foi o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E por isso muitas vezes nós temos que pensar o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus colocou na nossa mão. Com 5 pães e 2 peixinhos que Deus tem colocado na nossa mão. Por que eu tenho pregado bastante sobre o Espírito Santo? Também não sei. Eu só sei que Ele tem colocado isso no meu coração. Domingo passado foi algo diferente. Completamente diferente. Mas até onde nós abrimos o nosso coração para que o Espírito Santo trabalhe, para que o Espírito Santo opere. O Espírito Santo precisa de pessoas. Nós somos essas pessoas. Ele quer usar. E quando nós vamos nos disponibilizar a buscar o Espírito Santo e fazer aquilo que Ele tem pedido para nós fazermos. Não estou falando só de coisa pequena, coisa grande, coisa pequena também. Em nome de Jesus. Pode ficar em pé, vamos orar. Senhor Deus, Pai. Senhor Deus, nós entendemos, Pai, de que nós necessitamos do Teu Espírito Santo nessa terra. Entendemos que o Espírito Santo faz morada, Ele mora dentro de nós, Pai. Nós entendemos, Pai, que precisamos estar dia e noite, Pai, conectados com o Teu Espírito, Pai, meditando na Sua palavra, Pai, orando, Pai, orando.